Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui segunda-feira, dia 27 de julho, iniciando mais uma vez o Falando com Gente de Fé. Boa noite a todos vocês que vão estar aqui junto conosco. Sejam todos bem-vindos. Hoje é uma noite muito especial para nós, né? Vai estar aqui conosco nessa noite um padre amigo nosso, uma pessoa muito querida para cada um de nós. Já vou chamar ele aqui, já vou botar ele na sala aqui para estar conosco. O Padre Fabiano já entrou aqui. Seja muito bem-vinda, Simone, Alcemar, Ana, Simone Aparecida, a cada um de vós que estão entrando aqui agora, né? Para que possamos ter esse papo agora nessa noite, né? Boa noite, meu padrinho, tudo bom com você? Vamos chamar aqui o Padre Fabiano, não vamos perder tempo não, que temos muita coisa para conversar, né? Então não podemos perder tempo. Deixa eu chamar ele aqui. Estou chamando o Padre Fabiano para ele estar conosco nessa noite de segunda-feira aqui na comunidade de Santos Anjos, no nosso Instagram, para ele começar a falar conosco. Falar um pouco sobre fé, falar um pouco sobre o sacerdócio, e a gente também partilhar esse evangelho de hoje, né? Do grão de mostarda. Estamos só aguardando o padre aceitar aí, ele já vai estar conosco já já. E você que está entrando, né? Enio, Valmor, Carla, boa noite a cada um de vós, né? Todos vocês, queridos irmãos amados, sejam bem-vindos nessa noite de segunda-feira. Possamos rezar juntos, Raimunda também, boa noite. Né? Sejam todos muito bem-vindos aqui para estar conosco. Já chamei aqui o padre, estou só aguardando ele entrar. Tomara a Deus que as nossas internets, a minha dele, estejam adequadas para a gente fazer essa noite aqui. Vou tentar de novo aqui. Deu algum problema aqui, espera aí. De novo, não vamos desistir. Chamei de novo aqui o Padre Fabiano. Vamos ver. Vamos ver se o Padre vai conseguir entrar agora. Já estamos chegando aí. Estamos chegando aí. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, graças a Deus. Então tá bom. Alegria a gente estar de novo aqui nessa comunidade amada, comunidade amiga. A gente fica muito feliz de poder estar aqui com vocês de novo, né? Participando mais uma vez de uma live aí com a comunidade de Santos Anjos, comunidade que bate forte no coração da gente, a varanda da igreja, o lugar que a gente se sente acolhido. Glória, graças a Deus. O lugar que a gente se sente amado. Boa noite a todo mundo que está aí também, com a gente, um bocado de gente conhecida chegando aqui, né? Graças ao bom Deus. Saudades também, saudades, muitas saudades. Saudades. Como é que o senhor está vivendo aí essa paróquia linda aí? Já voltou a Santa Missa aí no local? Lá em Silva Jardim a gente começou na semana retrasada, missas com só 30% da capacidade da igreja, só na matriz, mas tomando todos os cuidados lá, nosso pároco, o Padre William Gilmar, né, tomando conta de tudo lá com bastante zelo, né, e precisando aí muito da ajuda do pessoal para lá manter a paróquia andando e a paróquia em dia, né? Esse tempo é um pouquinho mais difícil também para as paróquias, que acabam ficando mais necessitadas porque já não recebem mais as doações, o dízimo, enfim. E aí acaba ficando um pouquinho mais difícil, mas graças a Deus, Deus tinha providenciado tudo para que não faltasse nada, né, na paróquia de Silva Jardim. Deus seja bendito nos seus dons, então. Amém, Padre. Padre, então, a gente fez essa segunda-feira aqui para a gente falar com gente de fé, né? Pessoas que andam com a fé, né? Que creem na nossa Santa Igreja Católica, né? Creem em Jesus Cristo e que fazem essa caminhada, né? Então, eu queria que o senhor se apresentasse para as pessoas que estão aqui. Algumas pessoas podem não lhe conhecer, né? A gente vem chamando reiteradamente pessoas para estarem aqui conosco. Muitos dos nossos irmãos, todos nós já lhe conhecemos, né? Já temos, assim, uma boa, posso falar, uma intimidade, né? Com o senhor, né? Nas suas homilias, nas suas missas, na sua inteligência, né? Santa inteligência. Mas se apresenta aí, fala um pouco do senhor, quem é o Padre Fabiano, né? Então, eu sou o Padre Fabiano, sou incardinado na Arquidiocese de Niterói,
Fui ordenado há 10 aninhos atrás por Dom Alano Maria Pena, né? E já estou caminhando aí nesse 10º ano de ministério sacerdotal. O nosso Senhor Jesus Cristo me deu a alegria de poder fazer uma experiência nova na minha vida. Então, há 6 anos, quase 7, nós fazemos uma experiência de vida comunitária sobre a espiritualidade da congregação de Nossa Senhora de Belém, fundada por Madre Maria Helena Cavalcante, nossa mãezinha. Tinha as irmãs de Belém, e aí o coração se sentiu tocado a viver essa espiritualidade, esse carisma também, de perpetuar por todos os meios, em todos os meios, o mistério da encarnação. Então, nós fazemos essa experiência fundacional, né, da congregação de Nossa Senhora de Belém, o lado masculino, né? E eu fui pároco por 8 anos em Boa Esperança e agora estou num momento de estudo, né? Infelizmente a pandemia está atrapalhando um pouquinho, mas o bispo tinha me pedido para cursar, né, Direito Canônico, para ajudar na Arquidiocese, e aí nós enfrentamos aí essa empreitada aí, estamos roendo esse osso ainda, mas breve a gente termina, se Deus quiser. E aí, também agora estou, né, como vigário lá na paróquia de Silva Jardim, para ajudar um pouco o padre William Maia, ter também um pouquinho de tempo para estudar e botar tudo isso em dia, né? Agora, é uma alegria muito grande poder ser sacerdote da igreja, né? E assim, hoje a palavra de Deus fala um pouquinho, né, desse fermento na massa, né? E desse grão, né, de mostarda que se torna, né, uma árvore frondosa, né? É assim que Deus vai fazendo com a gente, né? Me recordo que ouvi o testemunho de alguém que era elogiado por ter feito uma grande coisa e eu já não lembro mais como é que era a história, mas me ficou marcado isso. A pessoa disse assim, olha, mas eu nem sabia que o que eu estava fazendo era tão grande assim, né? Sabe, Marcelo, às vezes a gente não tem dimensão da grandeza de Deus. A gente não tem dimensão do tamanho da obra de Deus, porque a gente não tem dimensão sequer da nossa vida. A gente não consegue mensurar nem a nossa história, nem o nosso hoje, né? E Deus vai traçando a nossa vida, quando a gente se deixa conduzir por Ele, Ele vai levando a gente e a gente vai, né, por lugares que a gente não pensou nunca nem ser capaz de realizar. Padre, eu entrei... o senhor... Desculpa, pode falar, desculpa. Pode continuar. Não, interrompa a hora que quiser. Tá bom, pode continuar. Pode continuar. Eu entrei no seminário em 1999. Isso. Olha aí. 25 de janeiro de 1999, conversão de São Paulo, eu estava ingressando no propedêutico do Seminário São José de Niterói. E deixa eu te falar, naquela época, era uma época de um grande boom, porque a gente na igreja estava gozando de um ápice, de um auge da renovação carismática e vinha para a gente muito a ideia dos padres, né? Como, por exemplo, o padre Marcelo Rossi, né? Naquela época, o padre Wallace e o padre Wellington, os padres da mídia, né? E isso estimulou muitas vocações graças ao bom Deus, né? Muitas pessoas deram o seu sim a partir desse exemplo, desses grandes homens que estão aí até hoje fazendo um grande serviço, né, em prol da evangelização e da igreja, né? Padre Wallace e Padre Wellington aí, da nossa arquidiocese, foram grandes influenciadores, não só da minha vocação, mas da vocação de muitas outras pessoas, né? Uma vez eu estava lá na minha paróquia de origem, que é a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Galo Branco, e olhando meu falecido pároco, o Padre Soares, que foi o padre que me batizou, que me deu a primeira comunhão, que ouviu minha primeira confissão, que estava lá no dia do meu crisma, só infelizmente não pôde estar no dia da minha ordenação, porque veio a falecer no ano 2000. Então eu olhava para aquele padre e via aquela figura boa, né?
uma figura boa. E eu me perguntava, por que não eu? Por que não eu? E aquilo começou meio que como uma espécie de brincadeira, digamos assim. Começou como se fosse assim, né, alguma coisa assim, legal ser padre e tal, né? E assim, quase que inconsequente. Eu tinha, na época, uns 18 anos, quando começou, 17 para 18 anos, quando começou a surgir, né, essa ideia, esse questionamento. E eu comecei a frequentar os encontros vocacionais no seminário. Tá? Meu padrinho de crisma me levou a primeira vez ao seminário, eu fui lá conhecer o seminário, né? Vi aquilo tudo grande, até fiquei um pouquinho meio assim, nossa. Né? E aí passou aquele ano, no ano seguinte eu comecei a fazer os encontros vocacionais, mas meio que pesou um pouco, né? Uma espécie de medo, né? Uma espécie de medo de dar um passo, de dar um sim, de dizer, né, um sim a Deus. Pesou um medo, então naquele ano eu não terminei os encontros vocacionais, não, eu dei uma fugida. Né? Eu saí fora, não voltei. Não voltei, não. E aí passou, né, 2016, 2017, os rapazes da paróquia iam fazer um encontro vocacional e lá fui eu, mas fui assim no bonde, digamos assim. Né? Peguei o bonde. Né? E aí, 2018, eu levei um pouco mais a sério o encontro vocacional. Né? E aí fiz um encontro vocacional. 2008, né? 2018 não, 2008. Não, 2008. 2008, isso. 2008. É porque, às vezes, o tico-teco aqui ainda bate errado, né? 2008. Eu entrei em 2009. Eu entrei em 2009. Né? Porque 2010 foi... Não, para aí. Nada disso. Era 1998. Tá. Isso aí, tô achando que tá muito na frente isso. Não, é 1998. Aí, 1999 eu entrei no seminário. No ano 2000 foi o grande jubileu. Isso aí. Isso. Agora a conta está correta. Né? Aí eu fico aqui com a mania de 2020, 2019, 2018, aí acabei me atrapalhando. Mas é 2008. Né, que eu fiz um encontro vocacional para entrar em 2009. Não, verdade? 1998 eu fiz o encontro vocacional. 99 entrou. 1999 eu entrei. Né? Tá. Só que em 1999 eu tinha 19 anos, mas eu assim, eu sempre tive uma família muito boa, que era uma família que me dava a estrutura humana que eu precisava. Educação, né, cultura, né, estudo, né, uma moral até bastante rígida, enfim. Né? Só que, assim, me faltava algumas coisas de maturidade, de olhar o mundo com uma esperteza melhor e maior. Né? Eu não me via assim, mas depois, com o tempo, eu fui me vendo assim um pouco infantil. Eu fantasiava, às vezes, as coisas, as realidades. Eu tinha essa coisa mesmo de adolescente, né? 18, 19 anos. Né? Muito novo. Muito novo. Então, talvez não novo na idade, mas novo nas experiências. Né? Maturidade. E assim, eu entrei no seminário com uma cabeça. Né? Uma vez um padre me disse, eu conversando com ele, um padre que influenciou também muito a minha vida, que foi o padre Paulo Ricardo. Eu conversei com ele num dos retiros que eu fiz com ele, e ele dizia assim, olha, Fabiano, a sorte da gente é que Deus não deixa a gente permanecer na nossa vocação pelo mesmo motivo que a gente entrou na nossa vocação. Ele aumenta os nossos motivos. Então, eu lembro que houve uma preparação para o jubileu do ano 2000, e aí, na época, o bispo da diocese era Dom Carlos Alberto. E ele fez assim, tinha o jubileu das consagradas, tinha o jubileu
dos catequistas, tinha o jubileu dos padres, e teve o jubileu dos seminaristas e teve o jubileu da juventude, né? Eu lembro que foi no Caio Martins, no ginásio do Caio Martins, e quem estava presidindo uma adoração era o padre Roberto Lettieri, da Toca de Assis. Tá. E ia ter um jogo no Caio Martins, e eles proibiram, cederam o Caio Martins para a diocese, mas disseram que não podia ficar na quadra, tinha que ficar só na arquibancada. O palco ia ficar na quadra, né? Mas as pessoas tinham que ficar na arquibancada para não danificar, né, o piso onde ia ter o jogo. E eu lembro que eu sentei lá em cima na arquibancada com uma amiga de paróquia, chamada Patrícia, né? E a gente estava lá conversando, eu e ela, somos muito amigos até hoje. Ali, Marcelo, aconteceu uma coisa interessante. O padre Roberto Lettieri falou assim, eu lembro como se fosse hoje, né? As palavras dele. Ele disse assim: jovem, eu quero lhe dizer uma coisa. Você veio... E corre um grande risco, né? O risco de ter a sua vida mudada. Se você não quer correr esse risco, vá embora. Aqui não é o seu lugar. Mas, se você quiser correr esse risco, venha para cá. Aí aquela avalanche de jovens pularam a cerca, foram para lá, para perto do altar, perto do santinho. E eu fiquei lá em cima, sentado, pensando naquela palavra que ele tinha dito. A bem da verdade, Marcelo, naquela época eu lhe digo de coração, eu não queria correr esse risco. Eu não vou pular a grade. Não vou pular a grade, eu vou ficar aqui. E aquilo foi, eu fui embora para casa com essa palavra. Que riscos eu estou correndo? Eu não quero correr esse risco. Né? Uhum. E tinha algumas coisas no seminário que já não estavam mais me agradando, já tinha várias coisas no seminário que eu já não concordava mais. O meu espírito questionador sempre foi muito forte, né? Eu sempre tive um espírito crítico bastante ácido, digamos assim, né? E aí, ao meio, pro final daquele ano, eu comecei a pensar em sair do seminário. Né? Então, passei o ano 2000 inteiro no seminário. No meio do ano 2001, eu saí do seminário. Fui lá conversar com o Dom Carlos Alberto. Olha, Dom Carlos, eu estou com problema, eu não vou ficar, eu quero ir embora. Porque assim, na minha época era assim, a gente conversava com o bispo e pedia a ele para entrar no seminário. Mas a gente não saía do seminário catando as malas e indo embora, não. A gente tinha que voltar lá para conversar com ele. Então ninguém saía do seminário sem antes conversar com o bispo. Tá. Era até uma questão de respeito nossa também, né? A gente sempre... Nós fomos ensinados assim. A minha geração de padres e de seminaristas foi ensinada a ter respeito e reverência pela pessoa do bispo. Né? Por mais que não se concorde, às vezes, com a ideia, com isso, com aquilo, que discordar, Marcelo, é natural do ser humano. Cada cabeça é uma cabeça e cada sentença é uma sentença. Né? Então, acho que discordar é lícito. O que eu não posso é desobedecer. Sim. Né? Discordar é lícito, desobedecer nunca. Né? Até que você tinha pedido, o senhor pediu para entrar, né? Eu pedi para entrar, né? Sim. Então eu fui lá conversar com ele. E eu lembro de uma palavra que ele me disse. Ele me disse assim, olha, os problemas passam e a vocação permanece. Só que aquela coisa, né? Aí eu já estava com 21 anos, né? Mas ainda imaturo, ainda sem pensar conforme Deus queria que eu pensasse. Fabiano pensava muito Fabiano e pouco Deus. Né? Então eu juntei minhas coisas, falei com ele, juntei minhas coisas e vim embora. Eu lembro que, na época, o Padre Soares já tinha falecido, quem estava na paróquia do Galo Branco era o Padre Ademar. Né? Dom Carlos foi ao Galo Branco conversar com o Padre Ademar e dizendo que eu tinha saído do seminário e que ele tomasse conta de mim. Ademar mandou me chamar na casa paroquial, eu fui.
né? Uhum. E lá Ademar falou assim, olha, o seu bispo esteve aqui. Eu, padre, que bom. Né? Aí morreu Neves. Aí eu falei para ele, que bom, o bispo esteve aí, né? Olha, ele fez uma coisa que eu não lembro dele ter feito com outra pessoa. Eu, padre, o que ele fez com o senhor? Ele, não foi comigo, não, foi com você. Ele veio aqui me avisar que você estava saindo do seminário e que eu tomasse conta de você. E eu disse para o padre Ademar assim, quente, né? Com temperamento bem forte, meu temperamento é bastante gostoso. Aí eu disse para ele assim, padre, eu vou dizer um negócio pro senhor, o senhor não precisa tomar conta de mim não, que eu tenho mãe, eu tenho pai. E eles vão tomar conta de mim direitinho. Aí ele falou para mim assim, garoto, você deixa de ser rebelde, que o bispo mandou eu tomar conta de você. E aí ele foi me pegando ali na paróquia, né? E aí ele me pediu para tomar conta do grupo, ajudar no grupo jovem com a coordenação, e eu fui fazendo aquilo ali. Mas assim, meio fazendo, meio por fazer mesmo. Sinceramente, se não fosse isso, talvez eu tivesse, inclusive, me desligado da igreja naquela época. Deus sabe pegar a gente. Deus sabe pegar a gente. Então, namorei, baguncei, só nunca fiz nada de errado assim, que pudesse me prejudicar ou prejudicar os outros. Né? Isso aí eu sempre tive muito medo, né, do prejuízo. Ou quando a moral familiar também, casa... a sua família te ensinou isso. A sua família te ensinou tudo. Sim, sim. E assim, lá em casa a gente sempre foi muito franco e muito rígido com tudo. Né? Então, assim, uma rigidez... Minha família é uma família nordestina, né? Então, nós fomos criados aquele conselho, né? Toma benção. Se a gente chegasse da escola com uma borracha diferente, a mamãe fazia a gente devolver. Né? Lá em casa, assim, era uma coisa assim, bastante rigorosa. A mãe sempre foi muito rigorosa. Né? Tá. E aí eu continuei essa vida. Fui trabalhar, fui continuar estudando. Eu queria terminar a faculdade. Né? Fui trabalhar, fui estudar. Né? Um dia a irmã Inês me convidou para dar umas aulas. Eu acho que a irmã Inês, ela olhou para mim e falou assim, se esse nego ficar no meio do mundo solto, ele vai dar um perdido. Então eu vou catar ele aqui. Aí ela, menino, você não quer fazer um favor para mim? Tem um curso para dar aula lá em Venda das Pedras. Eu falei, irmão, longe demais, não vou não. Não, menino, vai sim, que não sei o que. Sai eu do Galo Branco para ir lá para Venda das Pedras dar aula no CPC. Porque tem um curso lá em São Gonçalo para dar aula, você não quer ir para mim? Saio eu lá para ir dar aula no CPC de São Gonçalo. Aí eu fui dar, nessa história de ouvir a irmã Inês, eu fui parar na região dos Lagos, dando curso. Era um negócio. Mas assim, aquilo foi me segurando também, porque uma coisa interessante, Deus usa de suas coisas para nos fazer chegar a Ele. Só que, infelizmente, às vezes a gente para nas coisas de Deus e não no Deus das coisas. Era ali que eu estava, nas coisas de Deus. Bom, um dia a irmã Inês virou para mim e falou assim, você não quer fazer um retiro, não? Eu falei, irmã, não quero não. Mas um retiro lá em casa, vamos lá no convento em Jacarepaguá. Eu olhei para a cara dela e falei assim, irmã, não sei se a senhora percebeu o negócio. Deixa eu ver se eu consigo te explicar. É assim, o seu convento é um convento de meninas. Eu sou menino. O que eu vou fazer lá no seu convento? Aí ela olhou para mim e falou assim, menina, eu não estou te convidando para ser freira, não, estou te convidando para fazer um retiro. Mas ela falou tanto que eu fui. Cheguei lá, o retiro era uns 4 dias de retiro, mais ou menos. E aí eu fui para o convento. Né? Lembro como se fosse hoje, quem pregou o retiro foi Dom João Evangelista Martins Terra, Dom Terra, grande Dom Terra, né? Escritor, biblista, né? Um fenômeno, uma intelectualidade gigantesca, e ele pregava o retiro sobre o Evangelho de São Mateus. Mas não foi o retiro foi ótimo, maravilhoso. Mas não foi o retiro que me chamou a atenção, foi o clima de Belém que me chamou a atenção.
a alegria, a paz, a oração, era uma coisa que eu não tinha experimentado nem quando eu estava no seminário. Aquilo me ferveu o coração, aquilo me encheu a alma. Bom, elas me hospedaram num retiro de idosos alemães que tem do outro lado da rua. Então eu fiquei hospedado lá. Passei esses 4 dias indo dormir lá. Só ia para dormir. Tá. Quando eu cheguei lá no quarto, estava tudo arrumadinho, a cama arrumadinha, a toalha, sabonete, tinha uma bandejinha com água, com umas frutinhas, né? E aí eu entrei, botei a mochila, botei as coisas, fui tomar banho. Na volta, né, antes de dormir, tinha um cartãozinho pequenininho, né, em cima do travesseiro, que era uma frase de nossa mãezinha. E que a Madre Maria Helena Cavalcante, a nossa mãe fundadora, a gente chama ela carinhosamente de mãezinha. E naquele cartãozinho estava escrito uma frase. A frase dizia assim: vale a pena correr o risco de Deus. Aí veio, né, tudo na minha cabeça. E eu disse assim naquele retiro: eu fugi tanto de Deus, de correr esse risco de Deus, e agora eu estou aqui sendo convidado de novo a correr esse risco de Deus. Bom, quando chegou o final daquele retiro, eu conversei com a nossa mãezinha, a nossa madre fundadora, e falei para ela: a senhora nunca pensou em ter o ramo masculino, os irmãos? Ela falou assim para mim: olha, muitas pessoas já me escreveram perguntando isso, mas o que acontece é que eu não tenho ninguém para começar, alguém que já esteja pronto, formado para começar, para dar esse passo. E eu pensei assim: que pena. Aí passou. E eu falei para ela: olha, eu gostaria de ficar vindo aqui, sei, uma vez por mês, para passar um dia, rezar um pouco, ter um pouco de retiro. Ela falou: não, você pode vir. Então eu marquei, né? De mês em mês eu ia lá. E lá comecei a receber formação na espiritualidade, no carisma de Belém, na missão, né, no modo de vivenciar o evangelho, na humildade da gruta, e aquilo foi me cativando. Foi me cativando, né? Ao término daquele ano, né, eu disse: olha, é isso que eu quero para a minha vida. Aí cheguei em casa num domingo, depois de ter vindo para o retiro, liguei para minha namorada e disse assim: olha, eu queria conversar com você. E aí ela veio, a gente marcou, nos encontramos, né? E falei para ela: olha, eu gosto muito de você, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa que a gente é amigo, a gente conversa, a gente se dá super bem, só que eu não tenho vocação para casar. Deus quer de mim outra coisa. Você tem outra, não sei o que, você está me trocando. E eu falei assim: não, juro que não, com a sinceridade do meu coração, eu quero ser padre. Mas eu quero ser padre de Belém. Nesse meio termo, Dom Carlos morreu dia 2 de fevereiro de 2002, se não me falha a memória. 2 de fevereiro de 2012, o falecimento de Dom Carlos Alberto. Né? A diocese ficou vacante, Monsenhor Zé Geraldo ficou administrador diocesano, Dom Alano foi nomeado bispo de Niterói, arcebispo de Niterói. Né? Desceu Dom Alano de Friburgo. Passado um tempo, eu queria ser padre, mas eu não queria voltar para a diocese. Eu sabia que eu tinha que ser padre, mas eu não queria voltar para a diocese porque não era lá. Né? E aí um dia Dom Alano estava lá no Galo Branco com o Padre Ademar, e o Padre Ademar virou para ele e falou assim: olha, Dom Alano, esse aqui é o Fabiano, ele foi seminarista, ele vai procurar o senhor. Eu falei: vou? Vai, você vai procurar ele. Então tá, você está dizendo que eu vou. Passado um tempo, né, encontrei com o Dom Alano de novo. Aí Dom Alano: você que é o Fabiano do Galo Branco. Sim, senhor. Você não ia marcar para conversar comigo? Eu falei: eu vou sim. Eu queria ser padre, mas não queria voltar para o seminário. Como é que isso ia acontecer? Sei lá, eu também na minha cabeça, né? As doideiras que a gente tem de
né? Resistir a Deus, isso é resistir a Deus. Né? Aham. Parece que a gente dificulta o trabalho de Deus. Né? A gente fica impondo obstáculos a Deus, impondo, né, dificuldade a Deus. É. Bom, encontrei com o Alano a terceira vez. Aí ele mesmo tirou uma agendinha do bolso. Vamos lá, que dia você vai lá? Tal dia. Pronto, tá marcado. Cercou. Agora que ele mandou, não vou poder dizer que não vou. Que até então eu estava empurrando com a barriga para ver se ele esquecia, né? Mas não esqueceu, não. E aí, fui lá conversar com ele e falei assim, olha, Dolane, eu vim aqui conversar com o senhor, mas assim, eu até acho que eu tenho vocação, eu até queria ser padre, mas assim, eu não quero voltar para o seminário, não. Aí ele olhou para minha cara, e como é que vai ser isso então? Eu falei, não sei. Como é que vai ser, eu não sei. Eu sei que eu não queria voltar para o seminário. Ele, não. Então você vai procurar o padre Zé Eutácio e conversar com ele um pouco. Aí fui lá, eu começar a peregrinação atrás do padre Zé Eutácio, ocupadíssimo, nunca tinha tempo. Eu falei, tá vendo? Deus não quer que eu volte para o seminário. Só que não era isso, não era isso realmente, né? Então, em 2003 que isso aconteceu, eu voltei para o seminário, já tinha terminado a faculdade de filosofia, já tinha começado a de teologia, já estava da metade para o final. Tá. Trabalhava de noite, estudava de dia. E o padre Zé Eutácio, né, me encaminhou para o setor de discernimento, os psicólogos do seminário, a gente fez um acompanhamento lá bastante interessante, e isso deu uma abertura bem grande para o meu coração, para saber assim domesticar esse espírito crítico, saber, né, polir um pouco mais o modo de pensar, rezar um pouco mais com o coração ao alto de fato. Então eu vi que Deus estava me trabalhando já ali. Né? Voltei para o seminário em 2003, se não me falha a memória, mas fiquei como seminarista externo. Porque eu trabalhava, tinha um contrato para cumprir, não podia sair assim de uma hora para outra, tinha outras coisas para resolver também. Então, o padre Eutácio permitiu que eu ficasse seminarista externo. No ano seguinte, eu fui para o Mato Grosso, fiquei 6 meses de missão. Né? Voltei para o seminário, 6 meses depois, aí padre Wellington já era o reitor. Fui trabalhar na colônia de Rancenianos aqui em Itaboraí. Um dia eu estava meio aborrecido, meio chateado, daqueles dias que você tem algumas coisas que não dão certo, né, na vida. E eu fiquei chateado com algumas coisas e sentei lá, né, na colônia, enquanto os meninos levavam, os outros seminaristas levavam, né, os doentes de volta para os seus leitos, para os pavilhões, eu fiquei ali com um deles que era, né, cego, não tinha perna, não tinha o nariz, não tinha as mãos. E a gente ficou conversando, e aí, como é que o senhor está? Mas por dentro eu estava moído. Né? E aí eu lembro que ele me falou uma coisa interessante. Ele falou assim para mim, você sabe que essa noite eu acordei de madrugada para rezar? Eu nunca tinha acordado de madrugada para rezar. E ele falou para mim, eu acordei de madrugada para rezar? Rezando, eu fiquei imaginando assim, e se um anjo suas pernas de volta? Eu pensei em dizer assim, eu não quero não. Porque quando eu andava, quando eu enxergava, quando eu podia pegar nas coisas, eu não era uma pessoa boa porque não era de Deus. E aquilo calou em mim, calou profundo no meu coração. Né? Aquilo mexeu comigo. Eu precisava ser um homem de Deus. Bom, ali foi a minha primeira decisão. Né? De ser um homem de fato, que buscasse de fato Deus. Vê como a conversão é esse grãozinho mesmo de mostarda que é pequenininho. Né? E que vai crescendo. E a gente não vai percebendo que isso vai crescendo. A gente só vai ver que isso aconteceu depois que a gente olha para trás. Naquele momento ali, Deus estava falando comigo. E assim, para mim,
ser convocado à conversão significava mudar radicalmente. Né? Uhum. O meu coração estava lá em Belém. Certo. No ano seguinte, eu trabalhei na Pastoral em Venda da Cruz e no ano seguinte, na Ponta da Areia. Foi ali que eu entendi o carisma de Belém, na Ponta da Areia. Eu trabalhava na capelinha de Nossa Senhora da Penha. Quando você vai subindo a ponte, de um lado é a Ilha da Conceição, do outro lado é o Portugal Pequeno, e em cima o Morro da Penha. Lá em cima. Naquele morro tem uma capelinha. Isso. Foi naquela capelinha que eu entendi o mistério de Belém mais profundamente. Um dia eu estava subindo pela rampa, você podia subir pelos degraus ou pela rampa. Eu subia pela rampa porque estava começando a ter problema de coluna na época, né? Então as escadas eram mais difíceis para mim, então eu subia pela rampa. Uhum. Subi pela rampa, veio um garotinho pequenininho. Chegou perto de mim, e eu estava de batina, né? Uhum. E ele me puxou a batina e eu mexi no cabelinho dele e falei assim, aí, guri, como é que você tá? Ele olhou para mim e se eu fecho os olhos, eu vejo direitinho aqueles olhinhos. Parecia duas jabuticabinhas, pretinho, pretinho, pretinho. E ele falou assim para mim, eu não era padre ainda, mas ele me chamou de padre. Padre, o senhor reza pelo meu din-din? E eu achei aquele pedido estranho para uma criança. Baixei na altura dos olhos dele e perguntei para ele assim, o que aconteceu? Aí ele falou assim para mim, o meu dindinho morreu e a minha mãe chora todo dia. Eu percebi que tinha uma dor naquele coração que ninguém tinha compreendido e ninguém tinha sabido responder. Uhum. A gente diz assim, criança não sabe, criança não sente. Mentira. Criança sabe, criança sente, criança sofre. Uhum. É verdade. Eu disse assim para ele, deixa eu te dizer uma coisa. Você sente saudade do seu din-din? E ele balançou a cabeça. Né? E eu falei assim para ele, então, quando você sentir saudade dele, você pensa que ele está no céu, junto com o Papai do Céu, e o Papai do Céu está dando um grande abraço nele assim. E dei um abraço apertado nele. Né? Uhum. E perguntei para ele, você entendeu? E ele balançou a cabeça, entendeu? Ele virou as costas e foi embora, e eu fui para os meus afazeres. Né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando naquilo. Uhum. Né? É o tipo de coisa que você ajuda para ser ajudado. Não era eu que estava ajudando ali. Ali eu estava sendo ajudado. Né? Porque ali eu conseguia perceber a dimensão de uma misericórdia diferente. De um Deus que se utiliza dessas pequenas coisas para a gente poder se converter. E aí o que aconteceu? Bom, aconteceu que eu desci, passei a semana, passei a rotina do seminário. Semana seguinte fui eu de novo, sábado e domingo, para a pastoral, na Ponta da Areia. Monsenhor Luiz Gonzaga era o pároco, grande Monsenhor Luiz. Né? Uhum. E eu subindo, vi aquele garotinho correndo de novo. Né? Ele me abraçou, uma das pernas, porque eu devia ter uns 130 quilos, mais ou menos. E ele me abraçou em uma das pernas, foi o que ele conseguiu. E aí ele falou assim para mim, padre, eu abracei a minha mãe. E aí eu falei assim, foi? Ele foi. E eu vou na igreja. E foi brincar. Né? E aí eu montei a cena na minha cabeça, né? Provavelmente a mãe dele deve ter chorado de novo por conta do falecimento, né? E ele transmitiu aquilo que ele recebeu, né? Aquele abraço. Né? E aí eu comecei a imaginar como as coisas que a gente faz chegam nas outras, sem a gente perceber, sem a gente ver, sem a gente se tocar. Né? E que isso vale para o bem e que isso vale para o mal. O mal que a gente faz também chega em outras pessoas sem a gente perceber. Né?
Uhum. Então eu comecei a entender o bem que aquela noite trouxe para a humanidade. Um bem silencioso, mas que se espalhou de tal modo que agora é insegurável. O mundo, o mal, as pessoas, qualquer um pode tentar segurar o amor de Deus, não conseguirão, porque o amor de Deus encontra os seus próprios caminhos e ele estava encontrando um caminho para chegar ao meu coração. É claro que foi um trabalho de reconstrução, foi um trabalho de mudança, foi um trabalho de conversão, e está sendo, e vem sendo, e vai ser ainda. Né? Não acabou, não está pronto. Está começada a obra. Né? Mas dar esse passo em direção a Belém foi forte. Claro que nada disso foi sem perseguições. Né? Muitas vezes, né, pelo meu modo de ser, pelo meu posicionamento, pelas minhas convicções, muitas vezes eu entrei em conflitos. Hoje eu vejo assim, alguns deles foram desnecessários, outros foram mal combatidos. Foi quando eu comecei a aprender, Marcelo, que você precisa aprender a ver a vida. Veja, a gente vê a vida assim, linearmente. Né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Parece que é só isso que a gente tem. Mas isso é muito pouco. Nós queremos sempre mais. O ser humano quer mais. Ele tem necessidade de mais. Ele tem necessidade de ir além. Ele tem necessidade de se superar. Ele tem necessidade, né, de dar esse passo em direção a algo maior do que ele, a um infinito. O finito não é capaz de satisfazer a nossa alma. Nossa mãezinha Madre Maria Helena Cavalcante diz: só o trigo infinito é capaz de saciar a nossa fome infinita de Deus. Padre Fabiano, essa sua história ela é linda, né? E o senhor falou uma coisa interessante agora, dessa parte dessa, de às vezes fica linear, né? Acorda, toma café, vai trabalhar, volta do trabalho, janta, dorme. Pá, né? Dentro da nossa fé católica, cada um dentro das suas possibilidades, o senhor como sacerdote, nós como leigos, né, consagrados a uma comunidade. Só acho que na fé, a gente, aproveitando esses 15 minutinhos finais que nós temos, nós na fé, nós temos que ter metas, só acho que nós temos que ter metas, metas no bom sentido, assim, não é meta da empresa. Não é meta de empresa, não. Metas lineares, não. Nós precisamos aprender que nós somos transcendentes. Né? Quer dizer, não basta nascer, crescer, reproduzir e morrer, eu preciso ressuscitar. A meta é fazer a ressurreição acontecer em cada momento. Agora, como é que se ressuscita? Jesus ressuscitou porque se encarnou. A encarnação e a ressurreição são dois mistérios que se completam. Então eu preciso fazer encarnar o Verbo Eterno na minha vida todos os dias, para que essa vida ressuscite. Aqui está o mistério de Belém, aqui está a profundidade desse carisma, aqui está a profundidade dessa vivência de vocação, que eu fui chamado a fazer e graças a Deus outros irmãos foram também comigo chamados a fazer. É deixar que Jesus se encarne no agora da minha vida. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, eu vou fazer em nome do Senhor. Uma panela lavada com amor faz com que o Verbo se encarne em mim e eu ressuscite. Um bom dia, um sorriso dado com amor faz com que eu olhe para esta minha realidade com a perspectiva do sabor do céu. Isso é Belém. Belém é deixar-se sentir o sabor do céu, mesmo que nós estejamos ainda na terra. É claro que a plenitude disso só lá, mas o nosso coração, ele já almeja e possui, de um certo ponto de vista, ao mesmo tempo. Então nós não podemos deixar de lado nunca o sabor do céu. Em cada momento, em cada situação, nós precisamos sempre temperar a vida com a encarnação do Verbo. E se fez carne e habitou em nós. E aí ganha sentido cada Eucaristia, que é de novo Jesus na gruta.
Não só na gruta do altar, mas na gruta do meu coração. Aí faz sentido de novo, né? Qualquer serviço humilde e simples, porque o Senhor não se negou a vir ao nosso encontro, a trabalhar por nós, Ele sendo Deus, nos dá o máximo de si. Por que eu vou me negar a, sendo homem, dar ao máximo para Deus? Belém foi se tornando para mim mais do que simplesmente um serviço que eu presto à igreja. Foi se tornando um caminho de salvação para mim e para os meus irmãos. Né? Então, assim nós começamos a dar esses passos. Né? Claro, fiz aqui um apanhadão geral. Tem muita coisa ainda aqui que eu não falei, tem muita coisa que está no meu coração, muitos outros momentos de conversão, onde o Senhor me sacudiu por dentro, e eu digo assim, eu acho que Deus fez muito mais por mim do que qualquer coisa que eu pudesse ter feito por Ele. Né? E digo de coração, né? Cada um desses momentos o Senhor foi e tem trabalhado na minha vida. Cada encontro, cada pessoa, cada vez que o Senhor me usa como instrumento, no fundo, Ele deseja me converter, deseja me mudar, deseja fazer com que eu saiba correr o risco dele. Né? Vale a pena correr o risco de Deus. E como é que é a sua vida comunitária, padre, com os seus irmãos de Belém? Como é que vocês convivem? Como é que é essa vida comunitária? O senhor sendo sacerdote, né? Mas tem a vida comunitária de Belém. Uhum. Então, Jesus Cristo se fez homem e homem perfeito, semelhante a nós em tudo menos no pecado. Aqui na nossa casa a gente vive assim, nós somos iguais em tudo, exceto naquilo que é próprio do sacerdócio. Né? Eu posso celebrar a missa, os meus outros irmãos não são padres, não celebram a missa. Eu, pelo direito canônico, tenho direito de administrar, né, uma paróquia, porque sou padre, os meus irmãos não têm esse direito. Né? Então, assim, tem certas coisas que são próprias do sacerdote. Agora, afora isso, de qualquer outra perspectiva dentro de casa, nós somos iguais em tudo. Então, nós vamos para a capela rezar juntos. Nós partilhamos os nossos momentos juntos. Oração, estudo, refeição, lazer. Nós fazemos juntos, como comunidade. Né? Tá. Então, por exemplo, você chega aqui e você vai encontrar, né, a escala da casa. Se é dia do irmão Fabiano lavar o banheiro, você vai encontrar o irmão Fabiano lavando o banheiro. Se é dia do irmão Fabiano lavar a louça, você vai chegar aqui e encontrar o irmão Fabiano lavando a louça. Né? A menos que eu tenha outro serviço do sacerdócio para fazer. Então, entre lavar um banheiro e celebrar uma missa, obviamente, eu vou celebrar uma missa. Entre lavar o banheiro e atender uma pessoa, obviamente, eu vou atender uma pessoa. Mas dá para conjugar tudo. Né? Uma das coisas importantes na nossa vida é buscar esse espírito de humildade. Né? A humildade de Jesus, o sacrifício de Jesus e a disponibilidade de Jesus são 3 elementos que são característicos da comunidade de Belém. A gruta estava disponível, a gruta era humilde. Né? Então, dá para o senhor repetir? Dá para o senhor repetir esses 3 pontos novamente que o senhor apontou aqui agora? Então, primeira coisa, né, esse espírito de sacrifício. Fazer-se sagrado. Né? Quer dizer, oferecer-me como oblação, como sacrifício. Depois, a humildade. Que ninguém se sinta maior ou menor do que qualquer um de nós, mas se sinta irmão entre irmãos. Né? E, por último, essa disponibilidade. Está aberto. Né? Ser disponível, poder servir com alegria. Né? Isso para a gente é importantíssimo. Né? É claro, tudo isso numa atmosfera de alegria. Né? Nosso lema é: eis que vos anuncio uma grande alegria. Né? Então, né, seria um contrassenso um irmão de Belém sisudo, um irmão de Belém triste, um irmão de Belém... Porque nós trazemos a maior de todas as boas notícias. Jesus Cristo nos salvou. Né?
A sua encarnação significa para o ser humano uma novidade. A novidade do ser humano é, agora nós temos o rosto de Deus. Foi resgatada em nós, em Cristo, a imagem e semelhança que havíamos perdido pelo pecado. Olha que notícia maravilhosa, que notícia alegre. Né? Que notícia boa, né? Então, eis aí o nosso, né, a nossa missão, perpetuar esse mistério de encarnação. Né? Bom, a gente faz isso na prática também. Aqui a gente vive do nosso trabalho. Eu sou padre, mas também sou professor concursado do município. Né? Os outros irmãos também, cada um tem as suas áreas de atuação. Né? E assim a gente vai, né, fazendo com que a nossa casa, ao mesmo tempo, seja uma casa de apostolado e uma casa de trabalho. Né? Jesus Cristo trabalhou, então nós também trabalhamos. Né? Não para justificar a nossa pobreza, mas para construir realmente, né, esse mistério. Lá na minha escola, quando eu estou com os professores, com os alunos, né, eu sou Jesus Cristo para eles também, mesmo que eu não fale sequer a palavra Jesus. Mas eles têm que perceber em mim essa presença de Deus. E assim a gente vive devagar. Mas é assim mesmo, né, padre? Porque hoje, assim, como exemplo, né, eu liguei para o senhor de tarde, né, na hora do almoço, na hora do meu almoço, do trabalho, né? E perguntou, o senhor falou, fala, meu irmão, não sei o que, eu estou no mercado, né? São coisas assim que a gente às vezes pensa, né? O sacerdote não vai ao mercado, né? O sacerdote não vai levar o carro ao mecânico. O sacerdote, né? As pessoas têm essa falsa ilusão, né? De que o sacerdote está só ali na capela da igreja, só fica ali nos bastidores da igreja, mas não se mete no dia a dia, né? E o senhor, como irmão de comunidade, como cuidar do bem comum, né? Cuidar da casa do Senhor, isso é importante, né? E o senhor faz isso com alegria, com tranquilidade, né? A gente já conviveu muito juntos, já tivemos muitas oportunidades de lanchar junto, de conversar, né? Eu fui à sua casa, tive um almoço maravilhoso aí por acaso, né? Comemos muito bem, né? Fizemos aquele dia de louvor na paróquia. Então, assim, tivemos a oportunidade de ver isso de perto, né? Vocês brincando, fazendo aquela brincadeira com o livro e tudo mais, assim. Isso, padre, eu agradeço muito pela nossa amizade, sabe? Porque aquele ano do Ano Santo que o senhor esteve conosco o ano todo celebrando, foi uma grande graça, sabe? Foram momentos, eu tenho várias dessas homilias gravadas, várias gravadas, sabe? E assim, quem é esse padre Fabiano que vai cair de paraquedas aqui? Quem é esse padre Fabiano, né? É essa bênção aí, né? Essa bênção do Senhor que o Senhor moldou, né? Tudo que o Senhor contou aí, Deus foi lhe moldando, né? Apesar da sua rebeldia, apesar da sua, né? E essa frase que o Senhor falou para a gente aqui hoje, né? Vale a pena correr o risco de Deus, né? Vou guardar para sempre, né? Porque nós corremos o risco de Deus todos os dias também, né? Nós, como comunidade de leigos consagrados, né? Que vivemos no mundo secular, temos que viver no mundo secular, mas sentimos falta demais agora, nesse momento, né, padre? Que não podemos estar reunidos na fraternidade lá juntos, né, nesse momento, mas, assim, vamos vivendo, né? Vamos tocando a vida, né? O Paulo vai fazendo as reuniões de aliança abertas agora, para que as pessoas vão conhecendo a comunidade também, né? As pessoas, minha mãe está aqui falando, Padre Fabiano, que prazer em conhecê-lo, né? Então, assim, é uma oportunidade para as pessoas de fora conhecerem o padre, né? E ver que o sacerdote é um ser humano, né? É uma pessoa que precisa de uma conversa, de um carinho, e também está aberto para receber os outros, né? Isso é muito importante, padre. Assim, eu agradeço muito, sabe, a nossa amizade e o nosso estar junto, porque o senhor, com a sua vida, o senhor não esconde, né? Que o senhor tem momentos bons, de dias difíceis, que eu quero dizer, e dias ruins, né? Mas o senhor, isso não abala a sua fé, né? Não abala a sua fé. A sua fé não é que ela seja inabalável, eu não quero falar dessa forma, né? Mas o senhor é constantemente pegado falando o seguinte, não, eu tenho que ir pelo bom caminho, esse é o caminho. Só uma vez falando pra gente, falou assim, você tem dois caminhos, irmão. Ou você vai esse caminho todo errado aqui, todo tortuoso aqui, ou você caminha com Deus. Qual que você vai escolher? O que você quer? Uma vez nas pregações do Senhor. O Senhor falou isso pra gente, entendeu? É isso, padre. É essa visão que o Senhor nos mostrou aqui hoje. Mais uma vez, né? De estar lá em cima, né? Se você não quer correr o risco, vai embora. Vai embora, Fabiano. Né? Nossa mãezinha diz assim pra gente, começar é bom,
Continuar é ótimo. Terminar é tudo. Então, peço a Deus perseverança final, porque São Paulo diz que quem está de pé, cuidado para não cair, quem está caído, trate de se levantar. Né? Por falar nisso, né, aqui é minha homenagem a você. Guardei o melhor para o final. Guardei o melhor para o final. Você está vendo como é que eu sou perseverante? Você não esquece de mim, né? Vou falar com o Bento. Falar, pô, Bento, você não me avisou, rapaz. Falar com o irmão Bento. Pô, irmão Bento. Pessoal, bota aí. Pessoal que está nos comentários, pode botar o joinha pro Vasco também, que a gente está feliz. Padre, dá sua bênção para nós, reza para nós, por favor. Reza por nós, por favor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, cuja palavra abençoa, santifica e guarda, vos pedimos a graça de perseverarmos até o fim, correndo o risco da vossa santa vontade. Faça aí descer sobre nós as vossas bênçãos, a fim de que nós consigamos produzir os frutos que quereis que produzamos. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a Virgem da Anunciação, a Virgem de Belém. Desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus seja bendito nos seus dons. Deus seja bendito. Padre, muito obrigado. Um abraço aos nossos irmãos da Casa de Belém. Né? O Paulo e a Lívia mandam um abraço para o senhor. A Lívia até escreveu, kkkk, ele te pegou, né? E o senhor lhe pegou, né? De vez, te pegou de jeito. Quer dizer que os seus estudos estão aguardando só voltar esse tempo de pandemia acabar para o senhor voltar a estudar, não é isso? Estou terminando de escrever a monografia, já está bem adiantada, mas só que eu preciso de uma biblioteca, e por enquanto elas não estão abrindo, então eu estou um pouquinho na saia justa. Mas assim, vamos caminhando. Deus vai providenciar. Tá bom. Tá. Assim que a comunidade também retornar, a gente ainda não tem um prazo ainda, porque não podemos fazer nada na casa ainda, é muito perigoso, né? A gente não consegue ter um controle efetivo disso, né? Então você abrir também para mandar as pessoas embora lá na casa não vai ser nada bom, né? O nosso fundador escutando o Espírito Santo, escutando a Deus, né? Vamos esperar o momento correto, ele vai esperar o momento correto para ele tomar a decisão correta e certa para que a gente retorne às nossas obrigações locais, né? Padre, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Quem ganhou o presente fomos nós, que escutamos a sua história, que é tão linda, tão bonita. Eu não conhecia tudo isso, né? O senhor, mais uma vez, cada vez que o senhor conta um pouquinho, a gente sabe um pouquinho mais, e a gente sabe que o senhor deu uma enxugadona, né? A gente sabe disso, né? Mas o senhor falou bastante coisa, graças a Deus, né? Então, Deus abençoe o senhor fica com Deus. Amém. Muito obrigado, tá bom? Um beijo a todos, agradeço a alegria de poder estar com vocês e contem comigo com as minhas orações. Deus abençoe. Tá bom. Fica com Deus, Padre. Tchau. Nós estivemos aqui com o Padre Fabiano até agora, né? E vamos encerrando esse dia, falando com gente de fé, foi maravilhoso, espero que você tenha gostado, né? Se cada um de vocês tenha gostado do dia de hoje. Eu gostei muito, foi maravilhoso, né? O Padre Fabiano nos contou a sua história tão bonita, tão linda, né? E que muitas pessoas possam ter sido tocadas por essa história, né? Que a Gruta de Belém, que Nosso Senhor Jesus Cristo, que nasce todos os dias nos nossos corações, possa nascer no coração de cada um de vocês, né? Foi muito bom, graças a Deus, mais uma vez tivemos aqui a presença de uma pessoa tão maravilhosa, tão amiga da comunidade, né? Então, eis aqui os servos do Senhor, faça-se em nós, segundo a vossa palavra. Estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, muito obrigado por vocês terem participado, né? Que tenha sido bom. E vamos ver, semana que vem, vamos ver se a gente tem mais uma pessoa aqui, né? Convidada para estar conosco, e vai ser mais uma noite maravilhosa, tá bom? Uma boa noite a todos vocês, Lívia, Alcemar, Regina Maura, Mary, Vinícius, né? Muito obrigado por vocês terem estado aqui conosco. Estamos nos 20 minutinhos restantes. Gabi, minha mãe, Deus abençoe, mãe, fica com Deus. Um beijo grande, muita saudade da senhora. Marise, Galdames Miller, né? Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos terminar agora.
Vamos fechar essa noite. Que vocês tenham uma boa noite de sono, tá? E reza, hein? Reza antes de dormir. É importante. Peça a Nossa Senhora que lhe dê uma boa noite. Tchau, gente.